bom estar aqui com vocês. Quero cumprimentar o nosso presidente João Castilho, em nome aqui do Marcelo Berlofa, né, do Conselho Regional de Contabilidade, e assim como parabenizar também nosso grande amigo aqui, né, percursor lá do fórum ainda da ACEFIM, nosso Sérgio Nalini. Então, bom dia a todos, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, me incumbiram de estar falando aqui um pouquinho sobre o planejamento, né? Planejamento que já citado no Decreto-Lei 200 de 1967, onde que, além da questão do planejamento, era trazido também a questão da descentralização, uma bandeira que nós, da administração, né, normalmente costumamos carregar, né, não só da administração, mas da área contábil também, por conta das questões separadas mesmo, né? Então, hoje nós temos no município, temos 20, 30 áreas separadamente, e essas 20, 30 áreas nós precisamos que o planejamento daquela área esteja dentro da nossa peça do orçamento. A grande dificuldade hoje que nós temos, muitas vezes até com o indicador, né, que é muito importante no Estado, foi criado aqui, já transferido e copiado até pelos outros estados, que é o IEGM, né, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, e o maior desafio que nós temos é realmente o I-Planejamento, onde que 50% desse indicador é tratado diretamente a correlação entre metas físicas e financeiras, e também depois quando nós fazemos o relatório de atividades que é feito em março de cada ano, né? Então um dos pontos que a gente tem visto, né, na prática com os municípios que nós trabalhamos é justamente ter que antecipar esse relatório de atividades e não mais esperar apenas em março do ano que vem a gente verificar quais são as metas que estão lá, quais são os indicadores. A gente percebeu também que muitos gestores de pastas como cultura, turismo, desenvolvimento econômico, outras áreas que muitas vezes não está ligado diretamente com um indicador do IGM, mas está ligado diretamente com o planejamento, e na maioria das vezes eles nem conhecem o orçamento deles. Muitas vezes não sabem o que significa toda aquela rubrica que nós temos da dotação orçamentária, e isso é o que nós precisamos fazer. Disseminar o conhecimento para dentro da nossa equipe, dentro da equipe de governo, dos gestores públicos principalmente, né? O apoio dos gestores é fundamental. Sem o apoio dos secretários, diretores, fica muito difícil dos servidores fazerem o seu trabalho, né? E atender tudo isso que o professor Roberto estava citando ainda há pouco aqui. Ontem, na palestra de custos que vocês tiveram, depois do PCA, muito bem realizada a palestra pelo professor Alexandre, que está aqui também hoje, né? Então, hoje nós temos várias ferramentas para poder trabalhar um planejamento que muitas pessoas falam para mim, mas o tribunal não cobrava isso antes, ele está cobrando isso agora. Só que lá no Decreto-Lei 200 de 67 já tinha lá a previsão. Se nós pegarmos aqui a própria Constituição Federal, né, dos artigos 165 a 169, ele trata da elaboração dos instrumentos de planejamento, PPA, o Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, muitas vezes a gente está ouvindo isso de novo e de novo e de novo, né, mas tem muita gente que, por exemplo, pode estar aqui hoje e está ouvindo pela primeira vez, né? Então, muitas vezes acontece isso. A gente tem muita troca de pessoas e não tem realmente uma equipe que vai dar continuidade no trabalho. E aí encerra o mandato, estava muito bem. No outro mandato, inicia tudo de novo. Vêm pessoas de fora, muitas vezes da administração pública, né, na maioria de empresas privadas, até tomar pé da situação, já passou ali quase todo o período de 1 ano, 2 anos, e aí a hora que está quase se ajeitando de novo, troca novamente e aí começa tudo de novo. Então é um ciclo, né, que a gente costuma dizer. Aqui dentro do PPA, né, e da LDO e LOA, já previsto na Constituição Federal, já era trazido o termo metas e também prioridades, metas e prioridades. Então nós estamos no momento ideal, né? Por que ideal? Porque nós estamos elaborando a Lei Orçamentária 2025 e nós estamos falando de planejamento. Ontem vocês aprenderam como fazer um PCA, um Plano de Contratações Anual, que já está previsto na 14133, né? Tem ali a palavrinha poderão, mas a gente sabe que o Tribunal de Contas já tornou isso obrigatório para nós. No ano passado ele já veio com os comunicados informando que o PCA é a peça que antecipa o planejamento. Então, quando a gente for comprovar quais são os documentos que antecipam o planejamento, esse já é um deles, né? O PCA. É de responsabilidade de uma pessoa só fazer o PCA? Não, é responsabilidade de todo mundo. Entender quais são os seus contratos.
né? Quais são os contratos por pasta, quando vai vencer, quando que eu vou pedir uma renovação, quando que eu vou começar a fazer o pedido de renovação, porque às vezes demora 6 meses, mas às vezes demora mais tempo para fazer uma renovação, perde o prazo contratual, executa a despesa sem empenho. Então isso é rotina. Rotina lá desde quando começou a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Então aqui dentro do artigo 65 ele traz justamente essa questão. Tem bastante material aqui, vou deixar para consulta, vocês podem baixar os slides depois. A ideia é fazer a referência aos principais instrumentos nossos do planejamento, né, ligados à contabilidade pública principalmente. No manual de contabilidade ele traz a seguinte questão, que o reconhecimento da inconformidade pode ser relevante para fins de prestação de contas e responsabilização, e pode afetar a avaliação do usuário sobre o desempenho e direcionamento das operações futuras da entidade. Pode também influenciar as decisões sobre os recursos a serem alocados na entidade no futuro, né? Então hoje, se a gente for pegar, né, tem lá um roteirinho que o professor Alexandre passou para vocês, em relação à elaboração de um plano de contratações anual. Primeira coisa, quais são os meus contratos vigentes? Quais são aqueles contratos de duração continuada? Quais são as compras diretas, tá? As dispensas de licitação, as inexigibilidades, tudo tem que abarcar dentro do nosso PCA. Então não é somente aquilo que está contratado, né? Agora, vamos falar a verdade, aquilo que é sonho, né, do diretor, do secretário, a gente sabe que não vai caber ali dentro do orçamento, porque ele já está totalmente comprometido. Bom, o primeiro bloco aqui, ele trata dos indicadores, né? Então, lá no próprio MCASP, ele traz que programa é um instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorre para a concretização de um objetivo comum. Quando nós pegamos a descrição de um programa dentro do sistema de contabilidade, nós temos lá o nome do programa, Educação de Qualidade. Temos o objetivo, temos a justificativa, temos os indicadores que entram lá dentro desse demonstrativo e depois as metas, né, as metas físicas e financeiras das ações. Então esse primeiro bloco, tratando dos indicadores, é parar e pensar o seguinte, quais são os meus indicadores? Né? Quais são os indicadores do social? Como que a pessoa que elabora o orçamento vai saber aquilo que é executado lá no social? Como que a pessoa que elabora o orçamento vai saber de todos os indicadores que a educação informa, na maioria das vezes, no CIMEC, nas prestações de contas que acabam centralizando dentro do... dentro do INEP, por exemplo, né? Cumprimentar também o nosso presidente aqui da Cefim, Adriano, acabou de chegar. Então, essa parte dos indicadores, até peguei de alguns municípios alguns exemplos, né? Alguns estão fazendo a correlação do ODS, aonde? Dentro da justificativa do programa ou do objetivo. A quais ODSs pertencem àquele programa, né? Aquela ação. Então, já vem sendo colocado muitas vezes até no nome do indicador. Então, ali, por exemplo, ODS Meta 4.2A, Educação de Qualidade, demanda atendida de vagas em creche. Né? Ali ele colocou em percentual 84,64%, índice recente, ou seja, quando foi elaborado o PPA, lá em 2021, né, que era esse indicador, e depois 93, que é o índice futuro. Quando que é esse índice futuro? No ano que vem, quando encerra o meu ciclo do PPA. Então, naquele momento que eu estou elaborando o PPA, é o momento que eu tenho para poder apurar essa questão do índice recente e o índice futuro que eu quero atingir ao final do meu plano que foi colocado ali dentro, né? Outro exemplo, meta 9.c, indivíduos encaminhados para o acesso ao BPC do social. A unidade de medida foi pessoas, 51 índice recente, 80 o índice futuro. Cirurgias eletivas realizadas pela população residente. Então ali ele colocou quantidade ou unidade, né, 780, e um aumento ali para 800. Então aqui alguns exemplos. E aí o que o Tribunal de Contas cobra da gente, né, lá no manual? A média do resultado alcançado de todos os indicadores de programa comparada com a média dos resultados alcançados das ações desse mesmo programa. Tudo isso vai estar aonde? No relatório de atividades. Por isso que é importante... Olha, eu não tenho como contratar um sistema para fazer o controle de metas, mas eu posso fazer o controle de metas num Excel, sei lá, né? A gente gosta de Excel, né? Contadores adoram Excel.
E muitas vezes a gente faz no Excel para passar para o programador, ó, preciso desse relatório aqui, tem que ser desse jeito que está aqui no meu Excel. 250 pontos. Aqui algumas condutas vedadas, né, em matéria de orçamento público, o professor Roberto foi muito bem. Cito aqui o artigo 167, né, que são vedados alguns pontos aqui. Início de programa ou projeto não incluídos na lei orçamentária. Isso aqui já é rotina, né? Então, vou inserir um programa novo, um crédito especial por projeto de lei. A destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização das atividades da administração tributária. Toda a questão voltada aqui a valores, né? Então, para eu definir a meta, normalmente é aquilo que eu quero atingir. Então, quantos alunos são atendidos, quantas pessoas são atendidas na UBS, quantas famílias são atendidas pelos auxílios do social, quantas cestas básicas eu distribuir para aquelas famílias, etc. Então, na parte de indicadores, essa é a questão que a gente precisa estar trabalhando. Dentro do PPA, em regra, os orçamentos plurianuais abrangem uma série de orçamentos anuais, como nós já temos de rotina, está na NBC, né, TSP 13 de 2018. Muitas normas brasileiras de contabilidade foram revogadas, né? Se a gente pegar a 2, 3 e 4, NBC TSP, elas foram revogadas pela estrutura conceitual, que é a primeira das normas que nós temos, que tratava do planejamento. Se a gente consultar essas anteriores, nós vamos ver que já tinha lá que o controle de meta física e financeira já estava previsto dentro da questão contábil também. Então, nós temos que buscar o quê? O orçamento aprovado para cada período anual reflete a aplicação das políticas orçamentárias associadas ao orçamento plurianual para aquele período específico. Em alguns casos, o orçamento plurianual permite a transferência de dotações não utilizadas em determinado ano para os períodos subsequentes. Tratando aqui, então, vamos lá. Objetivos prioritários do plano de governo. Qual foi o plano de governo eleito nas urnas? O que eu fiz com ele? Todos aqueles compromissos de campanha foram materializados em programas e ações que estão dentro do nosso orçamento, que entra justamente no planejamento estratégico, que tem articulação e coerência com o quê? Metas físicas, metas financeiras, indicadores dos programas. Alinhamento entre as prioridades do orçamento e a perspectiva da análise da adaptação do plano no contexto das mudanças, que é o que nós fazemos todo ano. Todo ano nós elaboramos um orçamento. Só que, ao mesmo tempo, nós fazemos a revisão daquilo que eu já previ dentro do nosso PPA. E depois o relatório de avaliação, né, dos programas e das ações, também muito cobrado aí pelo Tribunal de Contas, que não é aquele relatório de atividades que nós preenchemos o executado e justificamos e já podemos publicar. Só isso ele já não está aceitando, ele tem que fazer um relatório de avaliação mesmo. Então eu fiz um programa, tem um objetivo, tem uma justificativa, tem indicadores, tem metas físicas, tem meta financeira, o gestor da pasta precisa justificar isso, né, por um documento, uma certidão, né, uma declaração. Uma dificuldade que nós temos ainda em comprovar para o tribunal é justamente isso. Né, o operacional, lá na ponta, fazer o teu documento, fazer a tua certidão, fazer o controle, né, e assim por diante. Então aqui, olha, essa informação adicional pode incluir detalhes sobre os produtos e os resultados da entidade, indicadores de desempenho, demonstrativos de desempenho dos serviços prestados. Onde que eu vou buscar isso? Dentro de cada contrato, nós temos lá as metas daquele contrato, que não é da empresa. A meta é do órgão que contratou. Assim como o plano de aplicação de recursos, o plano da entidade do terceiro setor, aqueles indicadores, aquelas metas, são metas do governo, são metas da prefeitura. Revisões dos programas. Então agora, é o momento que nós temos. Vamos pegar todos os programas vigentes que estão alocados no orçamento para 2025 e vamos fazer uma revisão na unha, né, ou no próprio sistema, mas corrigir principalmente as questões textuais que estão erradas, né, questões de indicadores que não tem, vamos inserir os indicadores. Ah, mas eu trabalho com 30 indicadores, né? Olha, acrescenta aquilo que você achar viável. Né? Começa a colocar uns 5, 10 indicadores, mostra ali para o tribunal que você começou a trabalhar com essa questão do planejamento.
outros relatórios de gestão sobre o cumprimento dos objetivos da entidade durante o período de divulgado. Então aqui, olha, a alocação, né? Temos a LOA, custos que foi falado ontem, juntamente com o PCA, né, para a elaboração. Então, o que eu tenho para apurar de custos hoje? Né, ontem vocês tiveram a palestra, a norma brasileira 34, ela está vigente desde 1º de janeiro. Primeira coisa, eu tenho um sistema de custos, né, eu tenho um sistema orçamentário, tenho um patrimonial, tenho um financeiro e o de custos. Né? Levantamento dos custos dos contratos e também a elaboração do PCA, seguido do levantamento dos custos e das despesas, adequação, formatação dos programas com indicadores, que essa é a fase que nós estamos vivendo agora para a elaboração do próximo orçamento. Ah, mas o ano que vem eu não estou aqui. Não importa. Né? Você não vai estar aqui, se você não fizer, lá na frente alguém abre uma sindicância, apura e fala que a culpa é tua. Né? E não te dá período para defesa. Adequação, formatação das ações com metas físicas e financeiras. Aprovação da lei do orçamento e aí a sequência dos documentos ali. Tá? Então, esse aqui é o primeiro bloco na questão dos programas. Aqui no bloco 2, metas físicas e financeiras. Né? Então, peguei mais alguns exemplos de uns municípios. A maioria dos municípios ainda continua indicando, né? Manutenção da Secretaria de Administração, 100%, 5 milhões. O que acontece? A gente toma uma indicação do tribunal, um apontamento falando que ele não quer que seja feito dessa forma, quer que faça um detalhamento, uma análise mais crítica em relação ao que eu executo. E de forma analítica eu colocaria as minhas ações. Reforma do prédio da Câmara Municipal, ali já foi colocado, né? Então, ao invés de colocar uma reforma, como estava sendo indicado nessa Câmara, colocou a metragem quadrada, 750 metros quadrados, o valor 3 milhões. Tem um outro que colocou liberação dos adiantamentos. Aí eu coloquei também, fui dar uma pesquisada, que tem o comunicado 13 de 2017, que pede que tenha uma ação específica para inserção, né, e materialização dos adiantamentos. Ali ele colocou 12 unidades, um por mês, e o teu valor. Distribuição dos kits escolares, 1.560 kits / alunos, que é o que ele vai estar comprando e fazendo a aquisição para distribuição. E distribuição dos uniformes. Né? Então, dentro do comunicado 13 e 17, ele traz assim: conveniente determinar específicas ações programáticas para gastos sujeitos a limites ou vulneráveis a desvios, que não possam diretamente identificados no elemento da despesa, publicidade oficial, propaganda, adiantamentos, despesas com viagens, gasto de representação. Então essa é a questão. E quando se fala em metafísica, que é a quantidade de produto a ser ofertado por ação de forma regionalizada. Né? Então por órgão, cada órgão determinar, olha, o que eu tenho em contrato, quantos metros vão ser esse contrato de roçada, quadrados, quantos kits eu vou estar contratando para poder fornecer para os meus alunos, quantos medicamentos eu vou estar adquirindo de acordo com a demanda do alto custo, que embora seja do Estado, sobra para a gente no município. Então tudo isso está dentro também do MCASP. A outra avaliação que a gente comenta aqui, a primeira foi relacionada aos indicadores, 250 pontos. A outra análise é relacionada às metas físicas com as financeiras. Então, apresenta o valor alcançado de cada uma das ações, dividindo-se o valor da meta física realizada pelo estipulado inicialmente. Aqui, olha, é um dado que a gente considera externo. Tá? Então, nós temos os dados internos, que nós conseguimos responder, conseguimos materializar uma certidão, conseguimos apresentar um relatório, né, e entregar para os agentes de fiscalização. E temos os dados externos, que é aquilo que já foi. Durante o ano todo, você está executando e mandando as informações pela auditoria eletrônica do Estado. E essa questão aqui do confronto entre o resultado físico alcançado pelas metas das ações e recursos financeiros utilizados é justamente de forma automática, né, dos mais 250 pontos. A cada alteração orçamentária, que o professor Roberto comentou, que nós fazemos, eu estou mexendo no meu planejamento. A cada vez que eu recebo lá do tribunal um apontamento falando, olha, você fez 50% de alteração orçamentária.
Claro, a gente vai recorrer à LDO, vai fazer a exclusão dos valores que são pertinentes ali à autorização e vai chegar no seu limite que você utilizou, que normalmente é acima da inflação, que é um parâmetro utilizado pelo Tribunal de Contas. Então a gente acaba perdendo mais 10 pontos ali no IPLAN por conta das questões da quantidade de alterações orçamentárias. Ah, então peraí, então quer dizer que o PCA vai ser a solução? Não, o PCA vai ser uma das formas, uma das ferramentas de planejamento para redução justamente nesse quesito. Porque eu quero iniciar o ano, o que o pessoal normalmente faz? Dia 2 de janeiro, 3, empenha todos os contratos até o final do ano. Então a gente começa a receber alerta via Aldesp já em janeiro, porque o percentual da educação, claro que não atingiu ali. O da saúde também não atingiu. As questões voltadas a esses controles, nós já não fazemos, né? Então nós precisamos começar a fazer esse tipo de situação. Outra questão que pega, já da parte externa, são os 150 pontos do IPLAN enviando as peças de planejamento. Então chegou em maio, eu tenho que mandar as peças atualizadas para o Aldesp. Em setembro novamente, fevereiro novamente, esse ano foi em janeiro. Então, o que acontece ali? Mais 150 pontos que eu deixo de ganhar se enviar fora do prazo. Então, 650 pontos do IPLAN já foi. É de forma automática, né? E os outros 350 que sobra? É o que eu tenho que buscar. Produzir relatório, produzir o PCA, as reuniões que vocês fazem em finanças com as secretarias para a elaboração do orçamento, materializar em documentos, em relatórios, planilhas, e deixar tudo preparado para quê? Para na hora que o tribunal chegar com os agentes de fiscalização, você apresenta aquele material. Esse é o meu material. Porque às vezes, na maioria das vezes, é feita a reunião com as secretarias, mas não é materializado o documento. Mais uma vez, a questão, materialização de documento. Aqui, olha, possibilidade de ajustes, né, das metas físicas e financeiras. No manual de planejamento do tribunal, é de 2021, tá lá na página 39. Vale destacar, as alterações de metas e indicadores implicam mudanças em programas e ações, o que é denominado transposição. Regra geral, a alteração deve ser realizada por meio de lei específica ou, ao menos, embasada em autorização específica prevista expressamente na LDO, né, por um artigo. Então a gente tem lá normalmente a alteração só da meta financeira. Precisa sair a licitação, precisa reservar, faz um catadão de tudo, né, reduz as dotações, soma tudo lá e beleza, olha, está aqui a minha reserva, né? Esse tipo de ato ainda é comum, mas a gente precisa trabalhar da seguinte maneira. O sempre foi assim, né, Alexandre? Tem que mudar, né? Ele tem que ser o agora é assim. As coisas mudaram, né? Nós precisamos trabalhar o planejamento mais de perto. Se eu não tenho condição de montar uma equipe de planejamento, eu monto uma comissão de planejamento, pelo menos. Uma vez por mês, reunir, já é alguma coisa, né? Para entender, primeiramente, o que está dentro do PPA. Os controles internos têm que acompanhar as metas físicas e financeiras, mas eles não têm obrigação de executar. Eles vão fazer o quê? Acompanhar. Ele vai apontar lá no relatório dele se está atendendo ou não está atendendo. Ele não vai chegar aqui, olha, vamos executar junto? Não vai. Então, o que eu deixei aqui para vocês? Olha, nós fizemos o Fórum Paulista, né, contábil, no dia 10/7, tivemos as palestras, acompanhamento das metas físicas e financeiras, onde eu faço um detalhamento um pouco maior no YouTube do CRC. O professor Alexandre fez também do PCA, está ali o link, e o professor Roberto, que está aqui também, fez de como calcular o custo aluno. Então, assim, estão disponíveis na plataforma do Conselho Regional, de forma gratuita, né? E vamos agora para o bloco 3, que são as recomendações da contabilidade e do planejamento municipal no controle das metas e indicadores. Algumas boas práticas, né, ali da nossa região e alguns municípios do estado. Então aqui tem uma planilha, né, está muito pequeno ali no slide, mas depois na hora que vocês baixarem o material vai dar para enxergar melhor. Na primeira coluna aqui, olha, o que eu trago ali? A vinculação das metas de ODS, né? Na sequência, o número do programa e a identificação e quais indicadores estão dentro do PPA. A ideia de se fazer aqui seria o quê? Trabalhar quadrimestralmente, pelo menos. Se eu não tenho um sistema para controlar isso todo mês, né, que o gestor entra lá e fala, olha, as vacinas eu não estou atendendo porque a população não vai lá se vacinar.
Não tem como justificar. Mas eu tenho uma planilha para controle. Montar um tipo de controle que depois eu posso comprovar para o tribunal e falar, olha, eu não tenho um sistema, mas eu tenho aqui um controle que eu estou fazendo para planejar o próximo orçamento. Então aqui traria os indicadores, o produto, né, como a gente comentou ainda nos exemplos anteriores, a meta para 2024. Onde que eu vou encontrar isso aqui? Lá no anexo 4, tá, do PPA. Anexo 4. Se a gente pegar do anexo 2 ao 5, tem todo esse material lá. E aí você divide por secretaria, entrega para cada gestor e explica. Fala, ó, os seus indicadores estão aqui. É isso que vai ser cobrado no relatório de atividades do ano que vem. Vamos antecipar ele para controlar agora, porque se eu possivelmente não for atingir, eu vou precisar justificar. Né? Só que não sou eu que estou fazendo planejamento, que sou obrigado a fazer essa justificativa, mas sim o gestor da própria pasta, que ele tem a autonomia ali do prefeito, muitas vezes, né? Na maioria pede ali em conjunto com o prefeito e executa. O funcionário ele vai executar as metas físicas e financeiras de forma automática. Ele não vai pegar o relatório gerencial muitas vezes para fazer esse tipo de controle. Então ali nós temos quadrimestral, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro e depois o resultado de 24 e já uma coluna para a previsão 2025 desses indicadores. Chega para cada secretário, né, ou diretor e fala, olha, faz uma relação para mim de todos os indicadores que você atua, que você trabalha. Entra no site Cidades Sustentáveis, onde tem lá o ranking dos ODS, clica em indicadores, lá já tem um monte de indicadores, né, separado por área. E o melhor de tudo, você clica no indicador, ele traz a fonte. Então, além do dado interno que a gente falou do IGM, eu preciso trabalhar o dado externo, que são as prestações de contas. Quem que preenche o CIMEC? Quem que faz o censo escolar? Quem que responde, que centraliza no DataSUS? Quem que responde às 5 fases do Aldesp? Quem são essas pessoas? Treinar essas pessoas. Trazer a comunicação para dentro do órgão. Porque às vezes, na maioria das vezes que a gente pegou dados zerados, né, em algumas prestações como o CIMEC, tinha dados do PPA que estavam zerados. Por quê? Sempre foi dessa forma. Nunca chegou para o contador e falou, viu, e essas informações aqui, onde que eu coloco? Né, onde que eu busco? Então a gente precisa trabalhar os dados também das prestações de contas mais de perto. Né? Assim como o IGM tem critérios para, além dos apontamentos que ele faz, a nota, que é a questão da rejeição de conta, as outras prestações de contas podem me barrar num calque, pode me barrar em investimentos, pode derrubar a nota do ranking do CAPAG. Né? Então, tudo isso acaba refletindo. Tudo isso que a gente está falando envolve o quê? Essa fase aqui do controle. Então, se a gente adiciona o controle à nossa rotina, a gente passa a ter a informação, passa a materializar a informação. E claro, né, dá uma segurança para o servidor que produz o documento. Né, dá uma segurança para ele no sentido, olha, vamos buscar legalidade, vamos buscar ferramenta, vamos buscar capacitação, vamos treinar o pessoal, montar as comissões. Né, não tem o plano pela primeira infância, monta uma comissão. Primeira coisa. Tem que envolver saúde, tem que envolver educação, social, esporte, cultura. Envolve todo mundo. Quais são as metas que eu vou colocar dentro do plano? Quais são os indicadores que eu vou pôr dentro do plano? É justamente isso que a gente tem que trazer para a peça de planejamento. Plano municipal de saneamento básico, plano municipal de meio ambiente, todos os planos municipais têm metas e têm indicadores. É trazer para dentro da execução do orçamento todos esses materiais. E a periodicidade? A periodicidade eu escolho. Meu órgão vai querer fazer mensal. Né? O outro faz bimestral, o outro faz quadrimestral. Mas que faça, né? E os tipos de controle manual e sistematizado. Dentro das questões dos princípios de contabilidade, nós temos aqui, sob o ponto de vista das estruturas conceituais, né, que a gente comentou, e atenção aos princípios orçamentários, principalmente agora na elaboração. Visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência com os processos, né, de elaboração, execução e controle dos orçamentos. Então, falando ali, é lindo, mas e lá na prática, como é que está? E esse controle está sendo feito, não está sendo feito? Vamos implementar?
Estamos num ano eleitoral, um ano totalmente diferente. Temos as regras do artigo 73 da Lei 9.504, né, da Lei Eleitoral. Temos que focar no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos que focar nas despesas impróprias, que são um grande problema ao final desse exercício aqui, né? Os indicadores de responsabilidade fiscal. É muita coisa, né? E mais a questão de ter que planejar. Só que você planeja e quem executa não é você. Você planeja, quem executa é o secretário, é o diretor, é o operacional dele. Ou seja, ele vai executar um planejamento feito por uma pessoa que não sabia como fazer aquela situação, né? Então fica perdido. Então realmente, quando o tribunal soltou lá no dia 18 de janeiro, Débora, a questão das notas do IGM, né? E nós vimos lá, o planejamento é nota C, né? Só não é D porque não existe a D. E, né? Mas assim, né, quando ele divulgou lá, realmente a gente percebe que é uma realidade. Então, a hora que a gente passar a controlar mais de perto tudo isso que a gente está comentando, com certeza a gente vai começar a melhorar e dar respostas ali. Vamos subir ali do C+, para um B, pelo menos, né, gestão efetiva. Vamos falar, olha, minha gestão é efetiva nesse indicador. Eu vou sair ali da prefeitura e a minha nota é nota B+, é um A, é um B. Né, eu tenho o currículo, praticamente. Então vamos lá, para a gente matar aqui a questão, né, dos princípios orçamentários. Então aqui tem todos os princípios, principalmente. E aqui a implantação do ciclo de melhoria de políticas públicas, que é o que a gente vem trabalhando com os municípios na prática, tanto nas palestras com o Conselho Regional de Contabilidade, que tem aceitado bastante as nossas sugestões, né, de trazer mais temas da atualidade, e nisso elencando sempre aqui os professores que estão aqui presentes, o professor Paulo, que está aqui também, faz parte do conselho, né, o Alexandre, e aqui o Roberto. Nós fazemos parte desse ciclo que o CRC começou em janeiro, de levar a contabilidade pública a todas as regiões do estado de São Paulo. Então a gente tem buscado as práticas. Então quem, né, tiver interesse em pesquisar depois, a regulamentação do planejamento. Eu citei alguns municípios e até o número do instrumento ali. Tem o decreto, né? Tem a portaria específica para consulta. Criação de comissões, né, de acompanhamento, não só do IGM, mas de governança pública, pegando todo o guarda-chuva, né, que a gente tem de serviços, ações, programas. Alguns municípios também que fizeram ali a criação da comissão. A gente vinha indicando isso já desde 2022. Né? O tribunal, esse ano, no ciclo de debates, endossou que é uma boa prática, está no material do tribunal. Então, assim, criar uma comissão para tratar do IGM e de outras áreas de indicadores acaba sendo uma boa prática, porque você acaba envolvendo todo mundo. Só que precisa reunir, pessoal. Não basta criar e ficar mais uma comissão das 50 que tem lá, 6 funcionam, 3 funcionam. Né? Precisa alguém que puxa ali o carro e fala, ó, nós vamos fazer mesmo. Tem um cronograma de reuniões. Hoje vamos reunir com a educação, amanhã vamos reunir com a saúde, depois da manhã vamos reunir com a equipe de planejamento. Vamos explicar o que é programa, ação, indicador, né, para que as pessoas entendam que esse controle e esse acompanhamento é importante para a área pública, para o município. E controle dos indicadores, dos programas e metas das ações. Capivari e Pedreira começaram a fazer esse trabalho, né, e ali Limeira, que tem um sistema que faz todo esse acompanhamento, esse controle. Eu trouxe esses casos aqui, buscando também as lives que o Tribunal de Contas tinha já feito 18 de janeiro. Né. Se a gente pegar do ano passado, tem uma live para cada indicador. Né, muito legal, porque tem ali alguns exemplos práticos. Só que o ideal é o quê? É sentar com a equipe e entender o que está sendo perguntado ali, porque tem um embasamento legal. Todas as questões, tem uma lei federal, tem uma lei do Estado, ou alguma regra do próprio tribunal, né, que traz em relação aos índices de responsabilidade fiscal, para a gente poder fazer esse atendimento. Bom, o que eu tinha para passar para vocês é isso. A gente poderia ficar falando aqui o dia todo, tá? Mas eu quero agradecer mais uma vez aqui o Sérgio Nalini pelo convite, o Marcelo Berloff, em nome do nosso presidente do conselho, e agradecer vocês também que tiveram a paciência aí de ouvir. Obrigado, pessoal.